Mas eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso texto, Lucas 14, versos 25 a 33. Abra sua Bíblia. Mais duas parábolas nós estaremos estudando nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Leremos de maneira responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja versículos pares. Assim foi registrado pelo evangelista Lucas. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. O qual é o rei que, indo para o combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Juntos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, por 3 vezes, o Senhor Jesus repete a expressão: não pode ser meu discípulo. E eu queria convidá-los para a gente, nesta noite, meditar sobre o tema: o que significa ser discípulo de Cristo. Ele diz 3 vezes: não pode ser meu discípulo. As multidões estavam afluindo para Jesus, começa o texto dizendo assim, e muitas pessoas então estavam empolgadas em seguir a Jesus. Muitas pessoas estavam envolvidas pelo emocionalismo de estar ao lado de Jesus, pelos seus ensinamentos profundos, pelo cuidado que ele tinha com cada uma daquelas pessoas que fazia parte das multidões. Então o Senhor Jesus lhes coloca a realidade de ser seu discípulo. O que significa ser discípulo de Cristo? E o Senhor Jesus fala aqui sobre levar a cruz, né? Se alguém vem após mim, não aborrece pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs. Mais embaixo, então, ele vai dizer sobre tomar a cruz, sobre levar a cruz. E isto reportava aquelas pessoas a uma pessoa condenada pelo governo romano. Então a pessoa tomava nos seus ombros, lá dentro da cidade, após ser condenada à morte de cruz, e ela carregava a sua cruz por um longo caminho, até chegar no local da execução. Então, ao caminhar, as pessoas iam vendo que aquela pessoa condenada era forçada a demonstrar submissão ao governo romano. E também servia como advertência para aqueles que não se submetessem também a este governo. Então o Senhor Jesus usa sempre figuras que as pessoas entendem perfeitamente, figuras do seu tempo, da sua época. Então ele começa a ensinar sobre o que significa ser seu discípulo. Pessoas estavam entusiasmadas, como eu disse. Então, seguir a Cristo significa o quê? Significa submissão a Ele, submissão total. Significa, em alguns casos, submissão até à própria morte. Muitos dos seus discípulos deram a vida
por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aquele que vier após mim. Ou seja, no momento em que você se achega a Cristo, agora não é mais você quem governa a sua vida. Significa que agora você vai continuar a obra de Jesus a partir daquele momento em que ele entra no seu coração, em que ele se torna Senhor da sua vida. A partir daquele momento, Jesus deve aparecer e não mais você. A partir daquele momento, Jesus vai à sua frente. A partir daquele momento, você é guiado por ele, por esse Jesus maravilhoso. Versos 28 a 30 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Como Daniel disse na primeira mensagem, o Brasil não tem esse problema, mas os outros países vizinhos têm, né? Começar uma obra e não acabar, né? Você não conhece nenhuma obra aí na cidade que está sem acabar, né? Então, como diz ele, no Brasil não acontece isso, mas nos outros países acontece. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos adverte. A Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus é muito claro, que só devemos começar algo sabendo que poderemos terminar. Porque algo feito só pela metade traz transtornos. Algumas colocações interessantes. Primeira, a pessoa não terminou por falta de tempo. Acontece muito isso. A pessoa não terminou por falta de recursos. A pessoa não terminou porque outra coisa passou a ser prioridade. A pessoa não terminou por preguiça. Estava muito pesado o trabalho, estava muito difícil. A pessoa não terminou porque não era aquilo que ela esperava. Ou seja, mudou de planos. Irmãos, pode acontecer com qualquer pessoa e se não acabar a obra que começou. O que significa ser discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, queridos, precisa ter consciência, que é a primeira parte da nossa mensagem, da importância do tempo. Alguém disse uma frase, disse assim: Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo, para levar o homem do tempo para a eternidade. Então nós precisamos, como discípulos de Cristo, saber a importância do tempo. E Deus tem nos dado todo o tempo do mundo. Temos tempo para todas as coisas. Tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para diversão, tempo para a família, os jovens tempo para namorar. Mas quando se trata de ter tempo para orar e ler a Bíblia, para ir aos cultos, aí o tempo acaba. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Eclesiastes capítulo 3. Versos de 1 a 8. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, a uma só voz. Salomão aborda aí a questão do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Vamos ler todos juntos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, para ser discípulo de Cristo, nós temos de levar muito a sério a questão do tempo. O Senhor nos dá tempo para tudo. E qual tem sido o nosso tempo para com Deus? O que significa ser discípulo de Cristo? Significa você dar importância ao tempo, principalmente ao tempo da sua vida devocional, tempo de estudo da palavra, tempo de oração e tempo de estar na casa de Deus, tempo para os trabalhos da sua igreja. A segunda coisa que o texto nos ensina, o que significa ser discípulo de Cristo, também chama a atenção da gente para os recursos, a importância dos recursos. Verso 29 do nosso texto diz assim: pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? A importância dos recursos. E aqui, irmãos, eu chamo cada um de vocês a uma avaliação da vida espiritual. O Senhor coloca à nossa disposição vários recursos quando nos achegamos a Ele. E esses recursos são chamados principalmente de dons. Um dos grandes recursos que o Senhor coloca à nossa disposição se chama o poder do sangue de Jesus. Através desse recurso nós temos o quê? O perdão para os nossos pecados. O apóstolo João escreveu assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam, irmãos, que recurso maravilhoso. Então, para você ser um discípulo de Cristo, você precisa dar importância aos recursos. E está um recurso maravilhoso, que é esse recurso do poder que há no sangue de Jesus. Outro recurso que Deus coloca à nossa disposição, a unção do Espírito Santo. Os irmãos da igreja primitiva estavam reunidos, e eles estavam num culto maravilhoso. E de repente diz o texto, Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa da unção do Espírito. Porque a unção do Espírito vai colocar nas suas mãos recursos para você fazer a obra dele. Recursos para você dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. O texto de Atos 4:31 diz que aqueles irmãos, com intrepidez, com coragem, anunciavam a palavra de Deus. Outro recurso que Deus coloca à nossa disposição são os dons espirituais. Eu creio, irmãos, com toda a convicção, e que a partir do momento em que o Espírito Santo faz em você aquele transplante espiritual, que é o momento do novo nascimento, o momento em que ele tira aquele coração de pedra, cheio de pecado, e ele coloca dentro de você um coração de carne, coloca dentro de você um novo espírito, e ele, o Espírito Santo, também entra na sua vida. A partir daquele momento você recebe dons para serem usados no seu desenvolvimento espiritual e dons para abençoar a sua igreja. Abençoar o corpo do qual você passa a fazer parte. Portanto, não podemos dizer que nós não vamos terminar a nossa jornada espiritual ou o nosso ministério por falta de recursos. O Senhor tem colocado recursos nas suas mãos. Eu fico maravilhado ao ver o nosso pessoal da música tocando, cantando. Que recursos maravilhosos Deus tem dado para esses nossos irmãos, para serem usados na obra do Senhor. Portanto, ser discípulo de Cristo, você precisa lançar a mão dos recursos que o próprio Deus coloca à sua disposição. Você tem colocado em prática?
Você tem evangelizado, que é o dom de evangelista. Você tem orado, dom da intercessão. Você tem discipulado as pessoas. Você tem colocado em prática o dom da reconciliação. É buscar um pecador e falar a esse pecador do amor de Deus, que Deus em Cristo nos reconcilia com Ele, que Deus em Cristo dá nova vida às pessoas. Você tem feito isto? Isto é recurso que Deus coloca nas suas mãos. Você não deve estar construindo a sua vida como discípulo de Cristo sem lançar a mão desses recursos. E Deus coloca à sua disposição. Não é recurso que você tem, mas recurso que Deus dá através da presença poderosa do Deus Espírito Santo. O que nos envolve ser discípulo de Cristo? Envolve tempo, envolve recursos, desenvolve também compromisso com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Versos 26 e 27, vamos ler juntos? Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, compromisso com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Uma das igrejas que eu pastoreei, nós tínhamos lá um jovem muito talentoso, principalmente na área de música. Mas no domingo de manhã, quando tinha Fórmula 1, ele não vinha à igreja. E não adiantava falar com ele, falava, não vem mesmo. Qual era o compromisso desse nosso irmão querido com o Senhor Jesus Cristo? Jesus não estava em primeiro lugar para ele. Na época, quem estava em primeiro lugar para ele era Ayrton Senna. Depois acabou morrendo. Então, irmãos, quantas vezes nós também agimos dessa forma? Qualquer coisa é motivo para a gente não orar, para a gente não estudar a palavra e para a gente também não vir à casa do Senhor. Nossos irmãos que fazem as perguntas para os nossos grupos de estudo na terça-feira, colocaram na semana passada uma pergunta interessante, com base na parábola da grande ceia. Diz assim a pergunta: você já deu alguma desculpa para não comparecer à casa de Deus? Hoje de manhã a nossa escola estava com muitas faltas. E eu pensei exatamente nessa pergunta. Qual seria a desculpa? Alguém falou, pastor, eu estava muito cansado, ontem eu fiz isso e não consegui acordar em tempo. Qual a desculpa que nós temos dado para não comparecer à casa de Deus? E a outra pergunta diz assim, na sua opinião, como Deus vê esse tipo de postura? Quando você deixa de vir à casa de Deus para fazer qualquer outra coisa. Como Deus vê a sua postura? Compromisso com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Quantas vezes, queridos, a gente perde muitas bênçãos por não estarmos na casa de Deus. Quantas vezes a gente perde muitas bênçãos porque nós trocamos nossos exercícios devocionais por outras coisas que a gente acha que é mais importante. O discípulo de Cristo tem Jesus como sua prioridade. Jesus está em primeiro lugar na sua vida e não as outras coisas. Geralmente nós fazemos o contrário do que Jesus ensinou. Diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente busca primeiro as outras coisas, né? E depois a gente coloca o Senhor Jesus Cristo. A importância de ser discípulo de Cristo. O que significa para a nossa vida? Enfrentamos também o perigo da preguiça. Pastor, isso sim. O perigo da preguiça.
O texto diz aqui que quem vai construir tem de assentar para calcular. Isso exige dedicação. Exige dedicação. A gente, por exemplo, vendo o engenheiro preparando uma planta de uma casa, com aquelas medidas, com aquelas réguas, hoje já não tem mais, né? Hoje é tudo no computador, hoje é mais fácil. Mas eu vi uma vez um engenheiro preparando com aquela régua, aquelas medidas mínimas, para calcular a grossura do ferro, o tanto de cimento que vai gastar. Então eu pensei nesse texto aqui e liguei esse fato. Então, muitas vezes, queridos, nós não queremos ter essa dedicação para fazer esse cálculo, porque nós não temos disposição. Eu nunca me esqueço de um jovem que era também jovem de uma das nossas mocidades, quando os jovens estavam fazendo uma programação para o mês seguinte, e marcaram uma programação para um determinado sábado. Ele falou: eu não vou poder ir. Alguém falou: mas você não vai poder ir por quê? Ele falou: porque eu vou estar cansado nesse dia. Então acontece isso também, queridos, o perigo da preguiça. E a pior coisa para uma pessoa é saber que ela poderia ter acabado algo, e ela não acabou, porque lhe faltou disposição, ou seja, foi envolvido pela preguiça. Na época de Jesus, eles usavam muito Provérbios 21, 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. E o Senhor Jesus é muito claro. Mateus 24, versos 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E a palavra perseverar quer dizer resistir ao sofrimento com paciência. Ao invés de a gente usar como desculpa a preguiça, a falta de tempo, a falta de recurso, nós devemos com muita paciência lutar, porque nós somos servos do Senhor. Que nós temos de dar continuidade à obra dele. E como diz alguém, Deus foi muito misericordioso em deixar para nós, homens falhos, humanos, pecadores, fazer uma obra tão especial, que é a obra da expansão do reino de Deus. E em último lugar, o que significa ser discípulo de Cristo? Significa ter convicção do que vai fazer. Aquele homem tinha uma convicção. Ele pretendia construir uma torre. Ter convicção daquilo que vai fazer. Eu quero perguntar: você está com plano de construir uma torre? Você tem convicção disso? Convém saber o que nós temos de fazer. A outra parábola do rei diz que o rei está lá na sua cidade, a segunda parábola, e de repente ele fica sabendo, através dos seus atalaias, que estão lá em cima dos muros, que o exército está chegando para atacá-los. Esse rei tem apenas 10.000 soldados. E o atalaia avisa que o outro exército está vindo com 20.000 soldados. Então esse rei tem de se reunir rapidinho com seus conselheiros para saber o que vai fazer. Ele tem de reunir com seus generais para saber o que vai fazer. Nós temos 10.000 homens. Esses 10.000 homens estão preparados para enfrentar 20.000? Nós temos armas suficientes? Nossos soldados estão em perfeita saúde, vigor físico, para enfrentar 20.000 soldados? E ele tem que tomar uma decisão rápida, porque a cidade, o exército está chegando. E ele tem então que tomar uma decisão. O que convém fazer? Então o Senhor Jesus diz assim: ou ele sai com aqueles 10.000 e enfrenta os 20.000 que estão chegando, correndo o risco de morrer todo mundo, todos os 10.000 soldados dele, a cidade ser invadida e saqueada,
Ou então ele vai fazer um acordo. Ele vai enviar seus embaixadores para poder conversar com outro rei, com outro exército e fazer as pazes. Mas o fato, queridos, que as pessoas precisam saber o que vai fazer. Ter convicção do que vai fazer. E o exemplo muito clássico nosso nos dias de hoje, muitos dos nossos jovens começam algum curso na faculdade e desistem por verem que aquilo não era o que eles esperavam e se decepcionam. Trocam de curso muitas vezes, porque não têm convicção do que vai fazer. O discípulo de Cristo, para ser discípulo, tem que ter convicção e certeza do que ele pretende fazer. E nós nunca devemos, irmãos, interromper a nossa carreira espiritual, como o estudante interrompe seu curso e troca para outro curso, porque decepcionou. Não era aquilo que ele esperava, mas o nosso Deus jamais vai nos decepcionar. Porque nós conhecemos o nosso Deus. E se alguém disser que está decepcionado com Deus, é porque não conhece Deus. Que o nosso Deus não nos decepciona. Portanto, a melhor coisa a fazer é não começar, se nós não temos convicção de que aquilo realmente é que nós queremos. Porque senão vai trazer muito prejuízo. E o Senhor Jesus continua, queridos, versículo 33. Ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Não quer dizer que você tem que deixar de estudar. Você jovem estudante. Não quer dizer que você deve deixar de trabalhar, você que sustenta a sua família. Não quer dizer que você deve deixar o seu lazer. Mas Deus deve estar acima de tudo. Essa palavra renúncia significa você colocar Deus acima de todas as coisas. Ele deve ser sempre o primeiro lugar na sua vida. Ele deve ser o seu bem maior. O Senhor Jesus diz: onde está o teu tesouro? Está muito fraco. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. E lá no livro de Provérbios, o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Portanto, nós devemos ter convicção daquilo que vamos fazer, e essa convicção nos leva à renúncia, nos leva a depender de Deus em tudo o que vamos fazer. No trabalho, no estudo, no lazer, no cuidado com a família, em tudo nós vamos depender do Senhor, porque o nosso tesouro se chama Jesus Cristo. Lucas 9,32 parece algo interessante. Diz assim o texto: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, ou seja, com muito sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e dois varões que com ele estavam. Aqui é a experiência da transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam com muito sono, estavam muito cansados, mas eles prevaleceram, eles renunciaram o sono naquela hora e eles foram abençoados. Portanto, quem não parar no meio do caminho, como discípulo de Cristo, o objetivo da sua chegada é o céu. Vai chegar ao céu, porque ele sabe o que quer. Ele está definido onde ele quer chegar, e ele quer chegar no céu. E ele sabe que para isso ele tem de renunciar. O sonho de todo homem da antiguidade bíblica é construir uma torre. Então, voltando para a primeira parábola, para a gente encerrar, todo homem queria ter um campo. E nesse campo ele ia plantar uma grande vinha. E para que essa vinha fosse bem cuidada, ele tinha de construir uma grande torre.
Porque nessa torre ele ia guardar as suas ferramentas. Essa torre ia ser o alojamento dos seus trabalhadores. Essa torre ele ia colocar o vigia lá em cima da torre, para que ladrões não viessem saquear a sua lavoura. Então, por isso que Jesus conta essa parábola, que todos queriam construir uma torre. Mas para construir essa torre é necessário você tomar os cuidados necessários para poder se beneficiar, então, com a bênção dessa torre. Eu queria encerrar deixando alguns desafios. A graça de Deus nos autoriza a viver essa vida com sabedoria. E Tiago disse: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar liberalmente. Portanto, o que envolve ser discípulo de Jesus envolve a importância do tempo. Você tem tirado tempo para orar, para estudar, para se alimentar. Hoje nós tratamos desse assunto na nossa classe Esperança, nossa lição. O profeta Ezequiel foi chamado para pregar, mas Deus disse para ele: antes você vai comer. Antes você vai comer a palavra. Você precisa se alimentar primeiro. Você precisa experimentar primeiro a palavra, para depois você poder transmitir para as pessoas. Isso envolve tempo. Tempo de estudo, tempo de oração, tempo de estar na casa de Deus, estudando a palavra. Ser discípulo de Cristo, queridos, envolve também recursos. Esse recurso Deus coloca à nossa disposição, através da pessoa do Espírito Santo. Eu não sei fazer nada, sabe? Sabe sim. Se você foi alvo do grande amor de Deus, da salvação, Ele te capacita para fazer. E aí incorre no outro problema que muitas vezes a gente, por preguiça, a gente diz que não sabe fazer. Mas a gente sabe, porque quem nos capacita é o próprio Senhor com os recursos. Compromisso com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ser discípulo de Cristo envolve esse compromisso. Jesus é o dono da minha vida. Jesus é quem conduz a minha vida. Eu vou ao futebol, Ele vai me conduzir. Eu vou ao trabalho, Ele vai me conduzir. Eu vou à faculdade, Ele vai me conduzir. Eu estou dentro de casa, Ele está me conduzindo. Eu estou no trânsito complicado, Ele está me conduzindo. Por quê? Porque o meu compromisso com Ele está em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de mim, como seu discípulo, como sua ovelha. Nós vimos também o perigo da preguiça, em deixar de fazer as coisas por comodismo. Em último lugar, nós vimos a importância de ter convicção do que vai fazer. Você tem convicção de que realmente quer ser um discípulo de Cristo e um discípulo fiel? Pense nisto e coloque-se diante do Senhor. Dizendo: Senhor, trabalha em minha vida. Eu quero ser um discípulo daqueles que realmente vai produzir frutos. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero construir a minha torre, mas construir com convicção, sabendo o que vai acontecer, sabendo onde eu vou chegar. Vou tomar as decisões certas, porque o Senhor vai estar conduzindo a minha vida. E essa construção vai me levar para o lar celestial. E dia que o Senhor voltar, nós estaremos todos com Ele no lar celestial. Que fomos construtores sábios. E como aquele rei, tomamos decisões sábias. Que Deus trabalhe em nossas vidas, irmãos, como discípulos de Cristo. Vamos orar? Pai querido, o Senhor Jesus, vendo as multidões empolgadas, talvez emocionadas, Ele coloca as multidões na realidade de ser seu discípulo. E por 3 vezes, Pai, Ele diz: não pode ser meu discípulo. Mas nesta noite, Pai querido, que cada pessoa aqui
tenha sentido no coração esse grande desejo. Dizer, Jesus, eu quero ser seu discípulo. Eu quero esse compromisso na minha vida. Eu quero tê-lo como Senhor da minha vida. Quero tê-lo como meu mestre. O discípulo segue o seu mestre. Por isso, Pai, que teu Espírito esteja agora trabalhando cada coração. Que esse grande desafio de sermos construtores sábios, cuja sabedoria vem do Senhor. Pai, o Senhor coloca nas nossas mãos os recursos, através do teu Espírito Santo. E o Senhor nos chama para que, com consciência, tomemos as decisões orientados pelo Senhor mesmo. Pai, fortalece a tua igreja. Pai, nós estamos às vésperas de 2 grandes trabalhos na área de evangelismo. A viagem missionária e o simpósio. Pai, usa os teus discípulos. Pai, que os dons e talentos sejam colocados em prática nesse trabalho. Que assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Oramos, ó Pai, com gratidão, pelo privilégio de sermos chamados para fazer parte da grande obra que é do Senhor, da expansão do reino do Senhor. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino, depois a bênção, depois os avisos, saudação aos visitantes e o aviso.